Buongiorno, buonasera, buona giornata. Eu não sei que horas você está assistindo o nosso podcast Parla Moca, mas é muito, muito bom ter você por aqui. E hoje, Ricardo, temos um episódio muito importante, um episódio muito esclarecedor. Você que está sempre acompanhando o Parla Moca, a gente traz entretenimento, a gente fala de música, a gente fala de arte, a gente fala de assombração, a gente fala de ET, a gente fala de tudo da Moca, conversa com empresários e hoje é um tema bastante intenso, porque tem a ver com todo mundo, com todo o nosso entorno, sobre relacionamentos abusivos. Certo, Ricardo? É isso mesmo. E como a gente encontra, né, essas relações tóxicas, né? E é importante a gente identificar esses padrões, né? É isso que a gente vai fazer um pouco hoje aqui, essa é a proposta. E você que está em casa, né? Às vezes a gente não sabe que está vivendo um relacionamento abusivo. Então, é importante você ouvir para você, inclusive, identificar amigos, parentes, né, familiares que estejam, e talvez você mesmo passando por uma situação dessa. Por quê? Porque ninguém está sozinho, você não está sozinho, a gente está junto. E você também tem caminhos que você pode percorrer, tem alternativas que você pode percorrer para te ajudar com o momento de vida que você está passando, com a sua história, ou com a história que alguém esteja passando. Então, hoje nós gostaríamos de dar aqui, fazer muito bem-vindas, Alessandra André e Thaís Giraldelli. Sejam bem-vindas aqui ao Parla Moca, queridas. Vamos lá, vou apresentar aqui a Alessandra, ela é psicóloga, com 25 anos de carreira em psicologia clínica, atuante em consultório, trabalhando aqui na Moca. Olha que beleza, é bom, né, quando você tem uma psicóloga boa perto da gente. Olha que coisa boa na Moca ainda. Eu tenho uma em casa. Isso é bom. Mas a de casa não pode, você sabe, né? Ela não pode te tratar. Meus amigos dizem que ela se interessou pelo caso. Se interessou e continua com esse caso faz tempo. E a Alessandra, ela tem especialização na USP, na área clínica para adultos, para casais, além também de fazer plantão psicológico e especialização em relacionamentos abusivos e uma especialização também em medicina do estilo de vida, que eu quero entender o que é essa medicina do estilo de vida. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigada. E a Thaís Giraldelli, né, que é empresária, palestrante de renome internacional, né? Ela é fundadora do primeiro coworking de beleza no Brasil. Olha. Muito legal. Palestrante também de Harvard, né? Curadora, estrategista. Bom, o currículo dela até meio de meia a gente acaba. Caprichada. E está voltando de uma viagem da China agora, né? Porque ela é consultora também de beleza na China, ela estava contando para a gente. Sim. E perita judicial na área de beleza, que também a gente vai querer entender melhor isso, viu? Nossa! Exatamente. Então, eu vou começar aqui, Ricardo, com a primeira pergunta. Antes, você que está assistindo o Parla Moca, curta, compartilhe, deixe comentários aqui a respeito, né, dos nossos temas aqui e também outras entrevistas que você queira que a gente faz. Pode deixar aí nos comentários que a gente lê tudo, tá bom? Antes, eu queria perguntar para a Alessandra. Alessandra, o que é um relacionamento abusivo? Porque casal briga, casal um fala alto, meio que tá no... Assim, às vezes, eu com meu marido, ele tá dirigindo, eu já falo, aqui tá errado, aí ele fala, pronto, você ligou o Waze na sua cabeça. Sim, e aí começa sim. aquela discussão e tal. Então, assim, o que é um relacionamento abusivo do que é uma briga ali de casal, Uma né? coisa mais normal, né? Na verdade, assim, não dá para falar de relacionamentos abusivos sem falar um pouquinho sobre transtornos de personalidade. Mas vamos começar pensando que, assim, uma relação abusiva, ela é uma relação onde exerce um certo controle, alguém está tentando controlar o outro nessa relação. Há muitas ameaças, elas veladas, não é? Né? Não chega a ser, às vezes, assim, na cara, mas você vai percebendo que a pessoa vai te minando, você vai ficando sem os seus relacionamentos próximos, você vai vivendo só para a pessoa. Quando você não faz o que o outro quer, do jeito que ele quer, começam as discussões. Então, assim, brigar, cada um colocar sua opinião, e depois você, que nem você falou com seu esposo, vocês derem risada e falar, tá bom, é o Waze mesmo, tá tudo certo. É uma história. Outra coisa é você viver pisando em ovos. Porque qualquer coisa vira briga. A gente coloca de uma maneira ampla, mas na maioria dos casos é o homem submetendo a mulher. Então, o que acontece? Quando a gente fala de relacionamentos abusivos, nós estamos falando um pouquinho sobre transtorno
transtorno, né? Transtorno narcisista, diferente do narcisismo que a gente fala de psicanálise, tá? O transtorno narcisista tem algumas características, né, específicas dessa personalidade que realmente 80% são homens. É isso que eu ia te perguntar. Tá? Qual Então, era... 80% pela estatística são homens, por isso que a gente fala, mas existem narcisistas mulheres também, tá? Mas a maioria são homens. Quando a gente fala de abuso, a gente fala falando de abuso físico, que todo mundo conhece, agressividade, né? O abuso físico, que também não é só agressividade, gente. Às vezes a pessoa espera acontecer algo e fala, nossa, me bateu, me deu um soco. Isso nós já estamos lá na frente. Um empurrão. Antes, né? né? Um empurrão, né? Um beliscão, né? Jogar até mesmo, de repente, tá conversando e a pessoa não gostou do que o outro falou, joga uma taça Nossa. na parede. Eu não, ó, é uma questão que eu falo para você, eu não vou te bater, não tô te dizendo que eu vou te bater, mas se você não fizer alguma coisa, a próxima Você tá pode ser usando- você. Violência, né? Isso É uma violência, violência. é uma manipulação. Então, Sim. todo relacionamento abusivo tem uma manipulação de alguém, um controle, uma ameaça, Uma intimidação. uma intimidação. Então, Outro- o outro não pode ser mais ele. Ele tem que fazer o que o outro quer. Eu vi uma cena de um filme bem antigo, outro dia agora, da Julia Roberts. Você lembra aquele filme que o marido chama Nossa, ela? Eu vi eu bem lembro. esse trechinho. Que ele chama ela no banheiro e as toalhas não estão exatamente Nossa, ele retinhas. Nossa, ele faz um- Inimigo íntimo, acho que é Dormindo o com o inimigo, acho que Dormindo com o inimigo, Dormindo uma Dormindo coisa com o inimigo, assim. inimigo, isso mesmo. Ela Então, muda de cidade. Ela muda de cidade muda, e tal. tal, E aí depois e- ele descobre que ela jogou a aliança no vaso. E aí É. descobriu que ela fugiu. Que ela não esse foi morreu, um né? filme Porque ela, bem- ela Ela tenta não morreu, forjar. Tem exato. vários filmes Você desse vê, mas tipo. é bem isso mesmo. Alguma coisinha que sai do... Então, nós estávamos falando do abuso, né? Eu falei da agressividade, que seria mas seria o físico, o psíquico, Uhum. né? Porque hoje em dia, abuso psíquico dá até cadeia, né? Abuso O que psíquico é um abuso psíquico? é uma desvalorização. A crítica ela é muito constante com o outro. Então, por exemplo, você faz de conta que você foi lá e você ganhou um prêmio. Aí a pessoa fala, nossa, mas não era tão bom esse prêmio assim. Tá. Ela vai Acho te que era- minando. Nós estamos andando no parque, você andou 5 quilômetros. Uhum. Vou dar um exemplo bem básico para todo mundo entender. Aí você chega e fala, nossa, andei 5 quilômetros, que legal. Poxa, mas você está me atrapalhando. Eu, se tivesse mesmo de fato, eu poderia ter andado 7 se você não tivesse comigo aqui. Nossa. Suavemente, ele está desvalorizando o outro. Isso eu estou falando assim, né? Aí chega uma hora que a pessoa não quer mais nem andar no parque, porque eu vou andar no parque com Desestimula, você. Né? Não tem, por que eu vou Exatamente. fazer isso? Né? Não tenho mais. Então ela vai começando a minar essa. Né? Abuso. Hoje nós temos também muito abuso financeiro. Também. Sim, dentro de um relacionamento. Então, no começo está todo mundo junto, todo mundo ganhando, de repente o cara começa a falar, olha, não tenho esse dinheiro, será que você pode me ajudar? Nossa, o que tem de mulher que sustenta, né? Muito, o homem muito hoje. que fica lá e... Nossa, Fica ali e conheço tal. muito caso. E assim, quando você vê, tem mulheres que acabam fazendo empréstimos, né? Elas acabam endividadas no final. Porque de tudo ele isso. cerceia o Porque acesso. ela quer que dê certo a relação, É. né? Então, aí entra uma outra história, mas ela quer que dê certo. Porque no começo de um relacionamento abusivo, a pessoa não é abusiva o tempo inteiro. Esse que é o problema. É. Ela é super bacana inicialmente. É um bombardeio de amor. Porque ele está lendo o outro, né? Ele está vendo o que aquela pessoa precisa. Então, ele vai dando. E depois ele tira. Nossa. Nossa, é pesado isso. É muito pesado. E quando tira a pessoa, por que ela não sai dessa relação? Porque ela quer de novo aquilo. Porque ela quer aquele carinho de novo, ela quer aquele homem de novo, ela quer aquela mulher. chance de né? voltar, né? Tem a chance de que vai ser diferente. Comigo vai ser diferente, né? Isso eu até brinco, né? Uma das Você acha coisas- que o homem tem consciência desse abuso? Ele se percebe? Ele percebe o que ele está fazendo com a parceira? A manipulação é uma coisa que a gente sabe que está fazendo, né? Sabe. É só que ele não tem empatia, que é uma das características do transtorno narcisista. Ele não é empático, ele não se coloca no lugar do outro. Então, não está machucando a ele. Está machucando ela, mas para ele, porque eles não se conectam de verdade com a pessoa. Nós estamos falando de pessoas que têm mais saudáveis, nós se conectamos com pessoas. Né? Eles se conectam com o que eles querem, o que eles estão por trás daquela pessoa. Mas eu tenho um relacionamento da minha amiga, ela está 20 anos casada, ela descobriu agora que ela é narcisista. Não, ela já deve ter sentido, só que ela foi postergando, porque eles também falam, não é tudo tão ruim, tem a parte boa e a parte ruim, ela fica buscando, é sempre um ciclo abusivo. Ela fica acredita buscando. que vai melhorar. Ela acredita que vai melhorar, e não vai. Vai conseguir Ou que é do jeito, recuperar. é o jeito dele. É o jeito né? dele. É o jeito dele. Tem uns sinais que é muito interessante, por exemplo, falou da ex, e a ex é louca. Quando eu falo que a ex é louca, né? É claro. É claro, né? A ex é louca, olha, essa ex aí, ela fazia um monte de coisa, sempre o outro, né? Ele nunca, ele é ótimo. Ele foi perfeito, Não existe isso. entende?
Legal. Bom, Thaís, você já passou por algum tipo de relacionamento abusivo? Com certeza. É mesmo? Eu não sei se hoje em dia, se a gente pegar algum número de mulheres, alguém vai falar que não passou por esse tipo de relacionamento. É muito difícil, né? E sim, quando eu era mais nova, só que eu não consigo identificar. No momento, eu estava conversando com algumas amigas, ela falava assim, Thaís, ele falava que do jeito que você tinha que pentear o seu cabelo, senão você não ia poder sair com ele. Você tinha que estar com salto dessa altura, senão você não podia sair com ele. Você não lembra disso, né? E aí, no momento, eu achava que era... Nossa, ele tá querendo cuidar, valorizando. E a gente inverte isso muitas vezes. Mas sim, e eu acredito... E, na verdade, não é só acredito. Eu vejo, lido com muitas mulheres durante o dia. E a maioria, a esmagadora, teve ou ainda está em um relacionamento abusivo e não sai por alguns motivos. Por comodidade, por medo de críticas, por questão financeira... Porque o que eu percebo, até gostaria da opinião profissional da Lê, é o seguinte, que as mulheres que dependem financeiramente dos homens são as que têm mais abuso psicológico, físico. Quando é o contrário, o homem se revolta e mata. Pode ver que as que matam são as mais poderosas. Delegadas, juízas, porque ele não percebe que ele não tem como com ela. Ele não vai... Ele não sabe como competir, ele não tem como usar essa troca de financeira, e aí ele não tem o que fazer, e ele só sabe que vai resolver com ela matando. É que ele não consegue controlar tanto essa pessoa, né? Então, o controle em cima dela é um pouco mais difícil. Aliás, hoje nós falamos assim, eu tenho pacientes advogadas, eu tenho paciente delegada, eu tenho paciente psiquiatra. Então, assim, eu falo, não tem hoje uma idade, não tem uma classe econômica, não existe isso. Aliás, alvos, né, maiores de narcisistas geralmente são pessoas mais poderosas, mulheres mais poderosas, porque eles têm um prazer melhor, né? Eles têm que dominar aquela pessoa, entendeu? Porque eles têm uma inveja. Na verdade, o narcisista ele sente mais raiva e inveja. Esses são os sentimentos predominantes de um transtorno narcisista. Ai, eu quero entender. Desculpa, quando ela é poderosa, ele percebe que não consegue dominar, e aí que acontecem os piores casos. Exato. Porque quando ele domina, ok, ele vai lá humilhando, vai batendo, ela não vai embora. Ele parte para a última consequência, né? Quando é o contrário, ela pode ir embora a hora né? que ela quiser. Né? Ela pode ela ter tem a vida o poder, dela. né? E aí, até entra nisso, né? Como que uma pessoa poderosa se submete a isso? Porque, na verdade, ela está buscando também, às vezes, uma pessoa que possa também. Porque, geralmente, uma mulher muito independente, ela tem esse poder, ela vai, ela faz, ela acontece. Mas, às vezes, ela precisa. Ela está com uma energia masculina muito grande. Às vezes, ela precisa de alguém que cuidasse um pouco dela. Então, naquele momento, ela pode confundir, achando que aquela pessoa pode cuidar dela. Mas você acha... Vocês, né, na verdade, essa coisa talvez tenha um início... Lá na idade tenra mesmo, você tem um menino e tem uma menina, a educação, o meu garoto, tudo bem, fez isso, aquilo, bateu, não sei o quê, nossa, ele é brigão, ele é não sei o quê. A menina já tem outra coisa da princesa, da minha princesa, e vai criando um distanciamento e ao mesmo tempo... Porque eu vejo assim, eu tenho uma neta que tem 10 anos, né? Nesse momento, na escola, no relacionamento da escola, eu não percebo o menino preponderando, tentando ser mais do que a menina. Ao contrário, as meninas são muito mais espertas, hoje mais em dia, ativas. Desenvolvidas, né? Desenvolvidas. Ontem, a minha filha... Eu tenho 2 filhas, uma de 15 e uma de 9. E ontem a minha filha de 9 anos falou, fulano xingou uma das minhas amigas. Do quê? Aí ela falou um palavrão. Eu falei, que absurdo. A mãe dela tem que falar na escola. Imagina se fosse eu, ela... Mas ele me xingou de galinha também. Eu falei, com 9 anos, o que ele tá xingando essas meninas de nomes, assim, e que aprendeu aonde, né? Então, também, que tem que xingar a mulher desses nomes, entendeu? Porque você já tá... Isso daí, né, já é uma raizinha ali, não é? Claro, já é. Tá menosprezando. Já tá menosprezando de alguma forma. E aí tem que levar isso, né? Aí o fato seria... verificar, porque aí o que acontece? A mãe vai falar com a outra mãe. Aí começa a gerar aquela confusão, né? Aquela confusão, exatamente, e aí, né? Porque às vezes não tinha ninguém da escola perto. Não sei se tinha alguém da escola perto. Às vezes geralmente não tem. Não tem. E aí você vai falar com a outra mãe e mas meu filho, minha filha não fala isso, né? é coisa de criança. É difícil isso, né? Porque... Mas eu falo, tem que dar uns alertas, né? Eu principalmente assim, eu até falo muito com os pais de adolescente, de criança, eu falo assim, olha, mas você tem que ver também como que você tem que explicar como tem que tratar uma mulher pro menino. E ele também tá dentro de casa como o pai trata essa mãe. É verdade. Modelagem, né? Modelagem. É isso, né? Alessandra. Eu procuro sempre buscar esses exemplos na própria família, né? Eu sou de uma família com 5 irmãos, 5 homens.
né? E meu pai passou para cada um de nós assim, você não toca numa mulher, você não agride uma mulher, não vai fazer... Aconteça o que acontecer, Aconteça né? o que acontecer. Então, o exemplo do lar. Isso acontecia em casa também, né? É muito importante. Então, é fundamental. E aí, o que eu faço? Eu fiz a mesma coisa. Sim, você né? aprendeu. Passei a mesma coisa, o eu mesmo acho, conceito. existe a questão do transtorno narcisista, que às vezes você tem numa casa, eu tenho um exemplo no consultório de uma casa onde tem 3 homens. Um deles, eu sei porque eu atendo a mãe, tá? Um deles, um filho com transtorno narcisista. E ela diz, eu fiz tudo igual para os 3. Mas é o quê? Genético isso, então, será? A questão é que teve algum trauma nele na infância, ou ele sofreu algum abuso, aí tem que ir lá na infância entender. Porque às vezes não é só dentro de casa, é o que ele viveu no contexto dele, né? Porque cada um vê a realidade conforme Então, consegue. complexo, né? Então, que para você pode ser bom na sua casa, para o outro ele podia dizer, não, mas a minha mãe fazia mais para fulano, fazia mais para ciclano, ele Sim. podia se sentir pior. E aí tem uma predisposição genética, aí tem um monte de questões aí. Mas o transtorno, ele pode se instalar mesmo numa família com 5 filhos. Eu vou Fica tudo perguntar, igual. vou deixar aqui no ar a pergunta: o que é esse transtorno narcisista para a Alessandra e a diferença do narcisista? Porque narcisista acho que é a pessoa que gosta muito de si mesma. Não. Não Tá vendo? necessariamente. Tá tudo errado. Daí ela vai explicar pra gente, mas antes preciso passar um recadinho. Certo? Quero falar do São Cristóvão Saúde. O São Cristóvão Saúde tem o plano ideal para você. O São Cristóvão Saúde tem o plano ideal para a sua família em todas as fases da sua vida. Se você está na melhor idade, se você está iniciando a sua família, você tem criança, você quer fazer fisioterapia, quer fazer os seus exames, nada como ter o apoio de um plano de saúde como o do São Cristóvão Saúde. Você pode ligar e pegar informações a respeito do plano no 11 50 43 62 46. 50 43 62 46 e pode acessar também o site sãocristovão.com.br. sãocristovão.com.br. São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. Legal. Alessandra, o que é uma pessoa narcisista? Então, vamos lá. Olha. Se for você pegar pela psicanálise, tem essa questão do reflexo, daquela questão do narcisismo, que ele se via lá no Rio, não né? é? Então, ele gostava tanto da imagem dele. É tal, Narciso, mas não é? É Narciso, né? Ele gostava da imagem dele. Que se então, achava lindo. Se achava lindo e tal. Mas nós não estamos falando disso, por isso que as pessoas se confundem Não é o um pouco. lindo. Não é o lindo. Apesar de... O transtorno narcisista, ele veio nessa... Eu acho que com essa questão de denominação narcisista, mas como transtorno, a partir do momento em que a pessoa só vê o eu dela. Ele é muito... Ele é muito ele. Não tem empatia. Não tem empatia. A manipulação, você tem uma ideia, tem, em média, hoje em dia a gente fala de 23 tipos de manipulações diferentes Nossa. em estudos. Vou falar alguns aqui, mas, por exemplo, uma manipulação que a gente não percebe. O tratamento de silêncio. Você fala alguma coisa para o narcisista, ele não gostou do que você falou, então ele vai te deixar de castigo, ele vai te punir. Ele pode ficar 1 dia, 2, 3, 4, você fica louca. Você vai falar, Ai, que eu falei? não consigo, gente. Você entendeu? Você quer falar, vamos conversar? Ele vai falar, não existe conversa com o narcisista. Tá. Entendeu? Ele vai fazer um caos. Dos 5 minutos e já entro lá Então, pra conversar. e Nossa, vamos já conversar? veio vários flashes de nomes na Não minha cabeça. Vocês vão pensar, porque o narcisismo está em todas as esferas, não é só relacionamento homem-mulher, Não. né? E é tão interessante porque, assim, tem vários tipos de manipulação. Então, peraí, a do silêncio. O tratamento de silêncio é uma. Isso é importante pra gente começar a Sim, identificar. ó. Você tá falando com a pessoa, lógico que não é de uma hora para outra pessoa. Uma coisa eu falar para você, olha, Michelle, eu não quero falar com você agora. Dá um Me dá um tempo, tempinho. né? Vamos Preciso conversar mais pensar. tarde. Tá. Deixa eu pensar um pouco. Narcisista? Não. É assim, ó, eu não vou falar nada, você vai ficar falando sozinho. Tá Você quer ver bom, uma coisa do Narciso, descansa narcisismo? Esses dias aconteceu com uma paciente, foi muito interessante. Ela falou assim, ó, se eu mandei pro meu namorado falando que eu não queria sair para aquele lugar. Ele falou, não, mas eu gostaria de ir. Porque tudo tem que ser como ele quer. Aí ela falou, bom, eu não tô com muita vontade, mas se você quiser, tal. Ele leu, ela falou a última coisa que ela fez. Ele leu, tava lá os dois tracinhos em azul e não respondeu nada. Isso era uma sexta-feira, às 4 da tarde. Ela ficou ligando para ele. 8 horas da noite, ele não atendia. Putz. Ela foi conseguir falar com ele na segunda-feira. Ah, ele foi, ué. Eu falei pra ela, você não foi? Ele foi, porque eles também fazem isso. Às vezes eles causam um estresse para poder fazer o que eles poder querem. deixar a pessoa lógico. deu E deixa a aquele pessoa jeito. mal. Deixa a pessoa mal, porque a se pessoa culpada. se sente culpada. Isso Porque acontece muito geralmente... no carnaval. Carnaval, Sai na olha, o sexta-feira pra carnaval, comprar um cigarro e exatamente. volta na Ele quarta. causa, porque na verdade o narcisista ele tem um caos interno. Eles vivem, a gente acha que o narcisista gosta muito deles mesmo, que ele tem essa autoimagem tão grande. Não, existem biografias que dizem que é o contrário. Por eles serem uma pessoa que eles não confiam tanto em si, é o contrário. Ele precisa desvalorizar o outro Pra se sentir para se melhor. sentir melhor. Então eles ganham com o quê? Esse suplemento emocional do outro. Vem cá, e ela tá com ele?
Tá, mas tem tantos casos que não é tão fácil sair dessa relação. Sai enquanto é namorada, filha, porque depois casa Isso é interessante. Você falou uma coisa muito legal. O que é isso? Mas ó, vou falar uma dica. Identificar logo, né? Identificar. Olha os sinais. Sempre tem sinais. Então vamos lá. Inicialmente tem sinais. Vamos pegar um sinal inicial. Tá saindo com alguém, pessoal? Tá saindo com alguém. Contrarie essa pessoa. Ah, tá. Dá uma contrariada. Mas suavemente, mas vamos ver como que ele age. Porque uma pessoa mais normal, ela vai agir mais tranquilo. Ela fala, não, tudo bem, não vou fazer isso hoje, vamos fazer amanhã. Não quero, não vou. Hoje você não dorme na minha casa, tá tudo certo. Para um narcisista, não. Ele já vai começar a ficar rude. Ele vai começar a ficar agressivo. Não no comecinho da relação, porque no comecinho da relação ele tá te ganhando. Calma. Né? No começo não adianta, gente. Espera passar 6 meses. Não digo nem 6, viu? Porque o narcisista às vezes nem chega em 6, 2 tá? meses. Eu acho que 2 meses ele já começa a te dar... Soltar as manguinhas. Já começa a soltar. Depende do grau do narcisismo, sim. Então, contrariar o choque de silêncio que você falou. Esse daí, na verdade, São a manipulação sinais. são sinais, né? Você vai olhando esses Tem mais sinais algum? aí. Tem vários. Por exemplo, outra coisa, você começou a perceber que ele começou do nada a te criticar. Crítica excessiva. Uma crítica excessiva. Você fala, nossa, essa crítica, mas eu nem falei nada tão assim. Nem foi pra tudo isso. Tudo vira uma briga também. Você fala, nossa, eu não consigo passar 4 dias sem brigar com ele. Ou discutir. E você começa a sentir um peso. Eu falo que tem um sinal também, sabe? O corpo começa a sentir, você começa a sentir pesada de estar do lado daquela pessoa. Você não sabe, você fica pisando em ovos. A definição é ficar pisando em ovos, É né? isso, tá? E é muito importante também você ouvir as pessoas que você confia, seu círculo. Por quê? Perfeito. A gente tem um ponto cego. As pessoas têm um ponto cego nessa relação. Ela não Exato. consegue enxergar. Né? E aí, às vezes, sua melhor amiga, sua mãe, fala, olha, tem uma coisa estranha, e você fala, inveja, quer meu marido. E aí, a gente tem que prestar atenção. Eu estava conversando com a Lê, eu tenho uma amiga, que ela também é psicóloga, e ela passou por um caso absurdo, assim, também, de abuso emocional. Nossa, mas como ela que trabalha com isso, passou por isso? Porque é ponto cego, ela não consegue identificar pra ela. Não consegue. Então, às vezes, é importante ouvir aquela pessoa que tá falando com você, aquela mãe que tá ali, ó. Presta atenção no que ela tá falando. Ela não tá sendo só chata. Ela tá querendo te mostrar uma coisa que você não tá vendo mais. Sem dúvida. Tá Eu vendo de mesmo, fora, lá atrás também na minha vida, eu também passei por um relacionamento abusivo. Como diz a Thaís, acho que quem não passou. É quem não sabia identificar, talvez, tanto, né? Então, assim, é muito... Realmente, escutar o outro e ter uma rede de apoio, gente. Quando você descobre, depende da situação já, às vezes você tá namorando mais tempo, não dá pra sair tão rápido. O narcisista não vai te deixar tão rápido. Ele não vai, ele vai fazer, porque quando você fala que tem não um quer... ciclo, até chegar no descarte. Até chegar no ciclo. descarte, exatamente. E assim, várias vezes, é muito também um relacionamento ping-pong, tá? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. E o problema começa ali, Lê, nessa desconexão, quando ele tá tentando terminar, nesse meio do término, até a pessoa aceitar, é ali que acontecem os problemas, que acontecem as agressões, isso que eu ia falar, as agressões né? começam a ser assim, eu falo assim, é bem interessante, né? Você começa na desvalorização, geralmente verbal, né? Depois já passa para um outro nível, às vezes, é o que eu falei. Às vezes é um tapinha, um negocinho, e você fala, não, né? Tava dirigindo, a gente discutiu, ele me deu um empurrão. Mas só não é nada, né? Porque ele vai lá, ele vai fingir que nada aconteceu, porque ele ainda vai te culpar. Porque eu escuto muito isso no consultório. Olha o que você fez eu fazer. Isso é só entre casais ou isso também vai de pai para filho, filho para mãe, para filho? Eu até ia propor, vamos fazer um dia só para falar de mãe narcisista. Se vocês soubessem a quantidade de depoimentos que eu tenho, nossa, vocês não imaginam. Eu tenho um grupo de amigas que elas têm no WhatsApp, um grupo falando só das mães dela, que são narcisistas, os absurdos que elas fazem. O que é, por exemplo? Por exemplo, uma delas fez 18 anos, a mãe mandou embora de casa na hora. E aí, porque tinha 2 outros filhos e ficaram. A outra delas ouviu a mãe falando no telefone, não, você não vai dar nada pra ela. A tia queria dar um apartamento. Ela não merece nada, você não vai dar nada. Deixa ela que trabalhe e vai atrás, ela não merece isso. Poxa, que mãe boa essa. Então é daí pra pior. Caramba. Tem todas as esferas, tem pai, tem mãe, né? Vai indo, né? Não tem, aqui no relacionamento amoroso, nós estamos falando mais por conta também do que acontece mais ultimamente, né? Que é o mais comum da gente ver, mas que tem muito. E tem grau? Tem. Tem. E não é só grau. Por exemplo, um narcisista ele pode ser um narcisista oculto, aquele que passa pela sociedade e ninguém percebe muito, porque ele é muito sutil. Ele pode ser o grandioso, que é um grande empresário, é uma pessoa de muito poder, por exemplo. Ele se sente muito, mas ele também tem muito poder. Nossa, tem vários, tá? O vitimista, aquele que chega na sua vida sendo a vítima da situação. Olha o que a vida fez comigo. E veja bem, todas essas pessoas, o narcisista mesmo, na verdade, ele tem um grau de sedução fora do normal. Você compra a história dele. Você vai comprar a história dele. Essa é a questão. Porque ele é manipulador. Ele é manipulador. Ele vai usar a manipulação, a sedução. Se você nunca vai imaginar que aquela pessoa tão legal,
tão bacana, aquele homem, vou dar um exemplo, aquele homem tão gentil, que te dá flores no começo, que te leva para passear, que tá tudo bonito, fala para você muito que você é bonita, que esse cara vai virar aquele outro homem. Mas é tudo uma coisa só, você não consegue imaginar. Por isso que é difícil de sair da teia. Porque você compra essa ideia e você fica depois a vida inteira, ou muitos anos... Um dos símbolos do narcisismo é a borboleta, né? É isso mesmo. Por quê? Porque a borboleta não tem Eu adoro borboleta. Não, da transformação, né? Da lagarta. Porque ele sai... Né? Que não... E depois a borboleta fica toda, né? A situação. Olha, coitada da borboleta. Porque ele vai usar o que ele tiver depois para tentar te controlar. Então, ele vai tentar o máximo tipos, controle, né? Tem muitos tipos. Então, assim... Agora, isso tudo que você está comentando, né? Putz, é chato, mas de alguma maneira a gente percebe que você tem doses dentro da gente. Assim, da gente mesmo. Agora tu fala, todos assim, nós temos traços. Por isso que eu perguntei do grau. É uma coisa sem Caramba. traço, Sim, então, né? todos nós temos traços. Você vira né? espelho e ao mesmo tempo pedra também. Não, eu né? brinco Você quando eu ataca, tava na faculdade, eu brinco muito disso, gente, faz muitos anos, mas eu lembro assim, entrava A um gente é professor, muito honesto, né? Ele falava assim, nossa, né, ele era só mesmo de transtornos de personalidade. Ele chegava e falava, nossa, acho que eu tenho isso. Passava na outra aula, nossa, mas acho que eu sou borderline. Passava no outro, nossa, mas acho que eu sou narcisista. Não, eu tô muito depressiva. Nossa, eu tenho transtorno de ansiedade. Então, assim, é uma loucura, porque todos nós temos um pouco A de gente traço, hoje né? tá falando tanto em TDAH que e eu tenho esquecido muita coisa e é muito trabalho, é muita correria. Às vezes eu desço, eu falo assim, preciso pegar um negócio na cozinha. Chego na cozinha, não lembro o que é. Falei, estou com TDAH. Uma crise vou fazer um teste. Aí abri lá na internet, teste para TDAH. Porque eu falei, porque acho que, sei lá, se desenvolve isso. Eu acho que eu ouvi falar que desenvolve. Falei, pronto, peguei. Peguei igual vírus. Peguei vírus. Mas aí no teste não deu. Não, eu comecei as 3 primeiras perguntas, era não. Falei, não tenho isso. Não, porque assim, eu consigo sentar e focar. Sim, né? você não teria. Senão, Você saberia antes. E aí eu com os meus filhos, eu também queria identificar se eles tinham. E aí percebi que eu acho que não tem. Porque meu filho veio falar comigo, mãe, será que eu tenho? Eu falei assim, filho, eu acho que se você tivesse, você não ia conseguir ficar sentado 1h30 estudando história, geografia. É diferente. Né? E às vezes a gente acaba se identificando. Eu tô me identificando com algumas coisas aqui, quando eu falo Mas é diferente assim, o grau. Você fica tranquila, que é um traços todo mundo tem. O problema é que não são só traços, porque, entende? Sabe o que é É o modo engraçado? operante da pessoa. Olha só, entendi. vou contar uma experiência pessoal. A gente você ouve dá vazão muito nisso. que a gente tem que se colocar em primeiro lugar, né? Que a gente tem que se valorizar e tudo mais. Então, tava com isso na cabeça, certo? E trabalhando bastante. Então, você fala, gente, como eu trabalho praticamente de domingo a sexta, o sábado é meu dia de folga. Aí teve um passeio que meu marido queria fazer, inclusive indo para Itatiba, lá num evento, de carro, coisa de carro, e eu não gosto. E eu falei para ele, eu não vou. Eu quero meu espaço. Eu quero ter um tempo, preciso descansar, porque domingo eu vou trabalhar, segunda eu tenho que estar no Poupa Tempo, 8h30 da manhã, aí terça eu tenho gravação, quarta, foi logo agora essa semana. E aí ele ficou transtornado, porque ele queria ir com todo mundo, e as crianças em época de prova, e eu falo, putz, grila. Bom, eu falei, vai com quem você quiser, pode ir, não é que eu não quero que você quer, não, mas eu quero ir com a família, e aí tal. E aí eu falei, bom, eu tenho que ceder. Então, eu vou no passeio e tal, e fui no passeio e tal, tudo mais. Então, aqui eu vejo, ele tem um lado dele que queria que eu fosse, e ó, fez e conseguiu, né? que eu fosse. E eu, do meu lado, pensando, poxa, eu não queria ir porque eu queria só descansar. Sim, você tá entendendo? Sim. Mas você foi empática, você se colocou no lugar dele. Mas aí, eu conversando entendeu? com a cabeleireira do meu trabalho, ela falou, Michele, a família vendo? tem que estar junto. É isso. Ela sempre ouve. Olha, o seu marido. Né? E aí eu falei assim, então tá, então vamos. Aí fomos com as crianças e tudo mais. Então, assim, às vezes eu conheço, nossa, será que eu estava sendo narcisista de não ir? Ou será que ele foi narcisista de me obrigar? Mas aí são as coisas do relacionamento, Isso né? é uma coisa normal, e é o que eu falo, a diferença é que a gente consegue medir e
fala, agora eu vou, agora eu não vou fazer. Não ficou aquele climão chato, pode ter ficado um pouquinho, mas depois melhora. O narcisista não acontece isso. Você tá sempre tem hora que o desodorante Rolon é só um desodorante Rolon, não é um objeto fálico. Exato, exatamente. Freud usava achar que tudo é um problema. Um charuto é somente um charuto, às vezes. Já usava Freud essa expressão. Às vezes um charuto é só um charuto. Senão você fica chato pra caramba. Até mais olhar o Rolon do mesmo jeito, Ricardo. Problematizar tudo, né? De repente a pessoa quer problematizar. E o que eu acho também é que isso aconteceu. O aumento de casos, né? Também tem muito a ver com o crescimento das redes sociais. Dessa, realmente, eu sou personalidade. Tá, e se eu apagar o seu Instagram hoje, quem você é? Putz. Então, um quer mostrar mais que o outro, entre os casais, isso acontece. Muitas brigas, então eu imagino que, não tenho dados, né? Mas, pelo que a gente vê, isso cresceu muito também por causa das redes sociais, isso vai continuar crescendo por causa das redes sociais. Você puxou um tema legal, porque você tem uma rede social forte. Sim. Né? Para mais de 500 mil aí de seguidores, já 600 milhões. 680 mil. 700 mil quase já, né? E isso, como é que te afeta nesse sentido, né? Porque você acaba falando uma coisa e isso... Nossa, nem fale. Você tem que se policiar um pouco, Tem que estar né? muito... A gente falou disso exatamente quando a gente estava comentando sobre a Cíntia Chagas. Falar assim, mulher tem que ser submissa ao homem. Essa é a missão. Isso, não Sim. Ela falou, depois ela desfalou, né? Mas ela deixou muito claro, depois do que aconteceu, ela desfalou. Mas o que eu falei para essa André, ela tem noção de quantas pessoas ela impactou com essa informação? Pois é. Será que a segunda informação impactou da mesma forma? Não, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, assim, aos mínimos detalhes mesmo, para não postar alguma coisa que pode influenciar as pessoas de forma negativa ou mostrar algumas coisas. Esse ano ainda, foi esse ano, eu fiz uma reportagem pro Fantástico. E aí teve uma repercussão imensa. Recebi os médicos, foi sobre uma questão de saúde e tal. Vários médicos entrando nas redes sociais, médicos me xingando, praguejando. Assim, muito. Só que assim, eu sou muito pé no chão, aprendi isso. Então eu não ligo nem pro hate e nem pelo elogio. Nenhum dos dois me desbalanceia. Mas é muito polêmica, eu tenho que tomar cuidado com cada detalhe. Um exemplo besta, que não tem nada a ver com isso. Eu vou com esse vestido hoje. E aí eu tenho um evento amanhã, se eu vou com esse vestido... Nossa Senhora! Vocês não têm noção dos encaminhados, assim. Então, só que, por exemplo, no meu relacionamento, eu sou casada. Não é um problema a minha rede social. Por quê? Eu comunico para as mulheres. Eu não dou comunicação para os homens. Então, minha comunicação para a mulher, ela é sobre beleza, autoestima, sobre uma profissão que ela pode vir a ter. E eu não uso roupas chamativas, atrativas. Eu não uso isso no meu perfil. Então, não tem homem. Vocês podem procurar 20 fotos, não vai achar um comentário de um homem. Então, é mais fácil por causa disso, né? Então, eu não tenho esse problema, mas muitas têm. E muitos problemas e casos de feminicídio são por causa de rede social. Olha só. E os casos estão aumentando. E né? aí a Thaís entrou na questão da Cíntia Chagas e do Lucas Bove, né? Ali, esse relacionamento, eu achava tão bonito, eles casaram e foram lá para Itália e tal. E aí, de repente... 3 meses depois. 3 meses depois, e tem muito relacionamento assim, né? Tem. Tipo, o Ronaldo com a Cicarelli também. Sim. Lembra? Foi, nossa, nem Aquele sei. acho que foi na lua de mel. Foi muito não sei, rápido. foi muito rápido. Eu posso pegar seu gancho? Só porque eu lembrei Isso. de uma coisa. Uma cliente minha que me contou também. Ela namorava fazia 3, 4 anos e ela casou. E aí eles foram pra lua de mel. E ela saiu do banho, ela tava com um roupão assim. E aí ele foi pôr a mão nela e ela colocou o roupão de volta. Ele virou um tapa na cara dela, que derrubou ela no chão. Ele falou assim, nunca mais tira minha mão do seu corpo. Ela voltou pra casa, se separou dele. Mas na lua de mel ele fez isso. Que a pessoa às vezes tá lá segurando. Se sentiu seguro com o vínculo do casamento. Você falou e ele tudo. derrubou ela, falou, nunca mais tira minha mão quando eu colocar em você. Você falou tudo. Quando ele se sentiu seguro, ele começa a desvalorização, às vezes até a agressão. Gente. Depende do caso. Por isso que acontece isso muito no lua de mel, né? A gente escuta esses casos, né? Voltou da lua de mel já ruim. Da Cíntia Chagas, você estava falando, né? Por que será que aconteceu, né? Tão rápido e tal. Eu acho que veio vindo de um processo dela. E ela foi, segundo o que eu estava escutando, o que ela disse, né? Ela veio guardando e deixando passar, achando que uma hora ia ficar melhor. Ela mesma disse que ela é uma pessoa inteligente. Ela é mesmo, né? Ela Uma pessoa inteligente, fala tão bem, super independente. E ela coloca até numa das reportagens dela que eu até assisti, falando que ela queria, na verdade, um homem que pudesse cuidar dela, porque ela é tão
né, Ela impositiva, tem um lado uma muito energia impositiva, uma masculina, energia muito, né, controladora. controladora, tal. Então, assim, eu precisava de alguém que pudesse abaixar um pouco até a minha bola, de alguma forma. Só que ela confundiu isso, segundo ela, entre um homem viril, um homem que ia cuidar, para um homem que era agressivo, um agressor. Né? Então, ela disse que teve um episódio, que eu vou falar o que eu li, tá? Ela falando que eles estavam jantando e por algum motivo eles brigaram e ele levantou, pegou uma faca, continuou conversando com ela e jogou nela. Essa faca. Caramba. Eles não tinham casados. Não estavam casados ainda. Então, mas ela falou, mas eu deixar passar. Isso é muito forte. Então, né? ela é muito forte, né? Eu tive um relato... É o ping-pong que você fala. É o ping-pong. Eu tive um relato de uma paciente que eu lembro, assim, dela falar que ela foi tomar banho, ela estava na casa do namorado, eles estavam discutindo coisa boba, porque qualquer coisa vira, né? E ele estava tomando banho, e ele abriu o box e jogou o sabonete. Podia ter sido uma faca, não podia? Eu falei pra ela. Jogou nela? Brigando, ele abriu o box, ela falou que, mas de longe, você imagina você, ela falou que ela estava na sala, ele estava no quarto, quando eles estavam discutindo, ele falou para ela alguma coisa, que ela falou algo para eles, eu não lembro agora o que é, e ele pegou, eu lembro exatamente ela me falando que ele jogou o sabonete, pegou na barriga dela e na hora doeu. Não importa que é o sabonete, o que é. Eu falei, você já pensou se uma faca, se ele estivesse cozinhando? Perigo. Porque eles têm um problema muito sério de impulso. Eles não conseguem, isso já é um narcisista perverso, tá? Um grau, eles já beirando a psicopatia ou às vezes uma psicopatia leve. Tá. Então, assim, eles têm um grau de agressividade que eles não controlam. É o que ele quer e acabou. E aí eles não têm controle. Eles não têm controle. Nós estávamos conversando sobre um caso que aconteceu na segunda-feira, não sei se vocês chegaram a ver. Tinha uma pessoa que foi, uma mulher que foi assassinada na 25 de março. Vocês chegaram a ver? Acho que eu vi o título na rede social. Essa mulher era a nossa cliente. E uma semana antes, ela havia dito assim, tô com o maior problema com meu ex, porque ela era dona de lojas de produtos de beleza. Tinha 4 lojas, ela era muito grande. E aí a gente se separou, e ele quer ficar com todas as minhas lojas, fui eu que abri o negócio, eu tô querendo dividir, nossa, tô com o maior problema. Na semana seguinte, foi essa semana, ele foi com um revólver lá na loja dela, no meio da ladeira Porto Geral, e ele deu um tiro nela. Deu 5 3, filhos. né? 3 não tiros, vi. acho que é. 5 filhos, ela tinha. Que coisa, né? Uma loucura, né? Uma loucura. Com Não, ele, os 5 filhos? 3 eram com ele e 2 não. Olha, gente. mas isso é mais comum do que a gente imagina. Eu tava falando até um pouco antes com o Aí Ricardo, junta né? dinheiro, piora, né? Então, aí... Aí que tem uma Bate questão na maior. questão da mulher Junta empoderada. dinheiro. Da né? mulher Tá vendo? empoderada também. Então não tem classe cara não social, controla, não tem. né? Eu acho que o que é mais difícil, aí até bate um pouco nisso, que assim, por que a pessoa não sai, então, de um relacionamento desse? E a Thaís levantou agora uma coisa bem interessante. Às vezes, quando a pessoa tem menos poder aquisitivo, ela fica mais difícil. Ela já não tem mais, olha, ele vai minando, ele tá comendo a cabeça dessa mulher na manipulação. Ela se sente cada vez menos, com menos autoestima, com menos posicionamento no mundo, com menos rede de amigos, com menos família, porque eles sempre encrencam com a família, com os amigos. Vai profissão, ficando sozinha, Ela né? vai ficando sozinha, porque assim é mais fácil de dominar, né, gente? Né? Porque se tem alguém que não gosta, fica mais fácil da pessoa falar. Se é minha amiga, você fala, olha, não gostei, que nem a Thaís falou, né? Olha, não gostei. Vai te afastando Vai dos te afastando. amigos. Nunca ninguém é bom o suficiente para estar naquela relação também. Então, devagarzinho, ele vai comendo sua cabeça. Essa pessoa fica como? Sem recursos. Ela chega um momento que ela fala, meu Deus, como que eu saio daqui agora? E acho que aí não tem pra onde ir, não tem autoestima, não tem dinheiro. Ela não tem força naquele momento. Então, por isso que o movimento é muito pior para fazer. É muito do que num relacionamento saudável, onde você chega e conversa e fala, não quero, vamos dividir, vamos fazer. Tá Por mais que legal. dói, é uma coisa normal. Sim. Aqui não. Sem contar que o narcisista, ele nunca deixa depois, e um psicopata também, muito menos, tranquila essa relação, tá? Ele pode passar anos, ele vai estar com uma outra pessoa, e eu sempre escuto isso, mas Alessandra, com a outra, nós nos separamos, com a outra ele parece tão feliz na rede social, tudo lindo, já ama a pessoa. Mal sabe o que ela tá também Eu falei, nossa, mas foi um livramento. Acredite que foi um livramento. Pois é. Daqui a pouco você vai ver, não tem como. Um narcisista, um psicopata, ele vai ser sempre um narcisista, um psicopata. Ele pode demorar mais dias, menos dias. Ele é um ator. Ele pode se tratar? Eles chegam no consultório fazendo 4 sessões. Depois eles vão embora. Ou eles vão porque a mulher, ou o parceiro, a parceira fala, você tem que ir. Se você não for, eu não vou mais ficar com você, Mas hein? não vai continuar, né? Não, ele vai tentar dar o pulo do gato no psicólogo também. E um objeto que o narcisista usa são, na separação, os filhos. Muito, muito. Mais um caso nosso, falando que eu e a Alessandra é formada psicóloga. Eu não Você sou, traz mas eu os sou casos, Você traz a vida, você traz a vida. E essa é uma cliente minha de alta classe, assim. E ela queria se separar. Ela vivia roxa. Assim, a gente tá falando de uma pessoa multimilionária, tá? Ela vivia roxa. E ela fala, caí, encostei. E ele sempre foi um cara muito
escroto, desculpa a palavra. Uma vez nós fomos numa festa e eu queria ir ao banheiro, eu chamei ela não podia ir ao banheiro comigo, porque ela não podia passar por aquele lugar. Ir sozinha no banheiro? Pelo amor de Deus. Aí eles se separaram. Turma. Foi horrível a separação. Horrível, ela tinha que andar com guarda-costas pra cima e pra baixo. E aí, o meu salão é aqui, do outro lado da rua, 3 casas, tem um outro salão que é só de cabelo. E ela vai nesse salão. Ele foi de madrugada, 2, 3 horas da manhã, pegou os filhos, quando eu tava com os filhos, pegou 2 cartelas de ovos podre e mandou jogar no salão e escreveu assim, né, o nome do cabeleireiro, Viadinho. E aí, imagina, o cabeleireiro nunca imaginou que fosse isso. Mas ele tava com raiva do cabeleireiro, porque o cabeleireiro tinha dado conselho pra ela, sabe assim? No auge, ela falou. Eles só descobriram isso porque puxaram a câmera. E ele colocou os 2 filhos dele, homens... Pra atacar ovos? Pra fazer isso. Então, a gente tá falando de 2 educação, crianças. olha a educação aí. Já tá passando. Já tá passando. Bastão, já. Exatamente. Aí, quando ele ia levar as crianças na casa dela, se ela não tava, ela foi até a padaria. Ele chamava a polícia. Mas isso é descarado, hein? Esse é descarado. Mas é demais. Esse é bem descarado. Você vê que tem uns que eles falam assim, porque não existe lei pra eles, né? A lei são eles que fazem. Por isso que ele pode matar. Exatamente. Entende? Na cabeça deles Olha não tem que lei. Coisa louca. Né? O narcisista, na verdade, ele não mata, sabia? Ele faz a pessoa se sentir tão mal que é ela acaba se matando em vida. Entende? Ela vai minando, né? Apagando, Apaga né? a chama. Apaga a chama. Já um psicopata por grau leve, eu já não posso dizer que não, entende? Ele pode chegar nesse ponto. Até mais. Não vou falar que não. Mas, sabe? Aí vai dependendo. Mas é bem isso mesmo. Esse caso, Ale, a gente tava... A gente tinha certeza, é até horrível falar isso, mas é verdade. A gente tinha certeza que ia acontecer alguma coisa com ela. Aconteceu? Não, porque ela tinha uma rede, ela dava com guarda-costas. Ela casou novamente, tinha um paredão de policiais guarda-costas na porta dela, do casamento. E esse homem sumiu já? Imagina, quando existem festa, tipo festa junina na escola. Ele tem que ir com guarda-costas. Porque tem filho, né? Tem que ir com polícia, é um problema. Cada vez os meninos voltam, xingam ela, falam nomes horríveis pra ela. Eu acho interessante você ter colocado isso, porque quando tem filhos e tal... Faz alienação parental também, né? É interessante, vou dar uma dica aqui, gente. Contato zero. Quando você se separa de um narcisista, a gente tem que ter um negócio chamado contato zero. O que é o contato zero? Rede social, bloqueia. Celular, bloqueia. Aí tem um filho, como que eu faço? Através do advogado ou por e-mail. Tá. Quanto menos contato você tiver, melhor é. Ou colocar alguém para ajudar a ser intermediário. Né? Porque quanto menos contato, porque você ele vai ter que combinar, pega a criança a tal hora. Sim. Então é melhor você não falar, é melhor ter alguém, né? Um mediador, às vezes não tem jeito, um advogado. Né? É difícil. Não, ele fez várias coisas. Ele foi uma vez na escola dos meninos, que quem na relação tinha mais dinheiro era ela. Falou, olha, eu vou tirar a matrícula, eu vou mudar eles de escola. Ela não sabia, porque ele falou que não ia ajudar a pagar, como se ajudasse, né? E ele foi lá, e aí ligaram pra ela, falou, olha, a gente queria confirmar, tal, que vai mudar os meninos de escola. Hã? Ela nem sabia. Então, ele foi lá na escola pra desmatricular, pra colocar em outra escola. Então, olha só. Que loucura. Então, exatamente. E isso é mais comum do que a gente imagina quando tem filhos. Acontece demais. Usar como moeda de troca. É moeda de troca, você falou tudo. Quando a mulher é empoderada, você... o que o cara faz normalmente é cercear a grana, né? Então vai tentando minar. Quando ele vê que ele não tem essa possibilidade, ele vai para finalmente, né? De repente. Não, e existe o homem também, que nem no caso dela, não é o caso, mas assim, você falou que ela tinha mais dinheiro que ele. E existe muito caso do homem que vai se aproximar, se ele é um narcisista, ele vai se aproximar para usar a mulher como trampolim. Quando ele consegue, eu tenho um caso de uma paciente que ela era bancária, mas assim, já num nível bom dentro do banco, e sempre ganhou muito melhor que ele. Ele não tinha nada. Ela ajudou ele a montar uma loja, tá? Ele montou a loja, aí ela foi ficando mal no trabalho, porque tudo era ruim na casa, então você perde o seu foco, você não consegue trabalhar direito, aquela coisa toda, passaram-se alguns anos, e ele ficou muito bem na loja. Quando ele ficou muito bem, ele fez o descarte. Putz. É isso mesmo. Aí a pessoa fica louca, né? A mulher, aí, muitas vezes, a mulher também está com agressividade que a gente chama de reativa, porque ela já está tanto abuso, que chega uma hora que ela começa a ficar agressiva. Ela não aguenta, Ela não aguenta, porque ela está transbordando daquilo. Né? Eu falo, gente, não é ser feminista, não é isso. Nós estamos falando de algo anterior a qualquer coisa dessa. Nós estamos falando realmente de proteção. A pessoa tem que aprender a se proteger nessa história. E aí, Thaís, você vê no teu lidar ali com tantas mulheres, o efeito que esse homem tem sobre essa mulher, no caso, né? Então, o que acontece com ela? Ela fica com a autoestima péssima,
né? Exatamente. Ela deve ficar deprimida, ela não... Síndrome do pânico, com medo de pisar qualquer coisa fora do que ele vai atrás. A gente brincava que eu falava pra ela que pobre menina rica. Porque ela tinha tudo, mas ela era apática, assim, a maioria acaba sendo. Porque perde realmente, não consegue. E é isso que a gente faz mesmo, é um trabalho de reconstrução de autoestima, porque é muito importante. É muito importante, vocês não têm noção o quanto é cuidar dessa autoestima, fazer ela se sentir bonita, mostrar o quanto ela é bonita ainda, isso faz sentido. Se eu chegar pra você e falar, você tá num dia péssimo, nossa, eu amei o seu cabelo. Você fala, nossa, alguém reparou em mim. Tá. Né? Sabe aquele dia que você vai pra uma festa? Sabe quando você vai pra uma festa muito grande, que você vai pro cabeleireiro, que você se arruma, faz maquiagem? Você não se sente que ninguém pode com você naquele dia? Começa já aí. Você não se sente poderosa? Sim. Por que não se sentir assim todos os dias? Você precisa fazer tanta produção pra você se sentir assim? Às vezes não, com menos você também consegue. E com uma postura assim, as pessoas não chegam, esse tipo de pessoa não chega perto. Porque eles sabem com quem eles vão lidar aí. Aí eles vão bater de frente. E aí a pessoa tem mais dificuldade. Mais dificuldade. De entrar. É que vira um alvo, né? Mas tem mais dificuldade, a mulher ela consegue enxergar melhor também, né? Se ela tá com a autoestima melhor, ela começando, né? Essa autoestima melhor, exatamente. Ela começa a criar forças para poder sair desse ciclo, né? Porque ela tem que criar forças, né? Sim, tem que ter força. Ela tem força. A gente dá aula, a gente já fez um projeto, vamos fazer outros, uma ONG para mulheres em vulnerabilidade. Nós demos, acho que foram 40 mulheres, a gente deu aula de extensão de cílios para elas, no Grajaú. A gente deu todas as aulas, deu todo o material para elas trabalharem por 6 meses, para elas terem alguma profissionalização, para elas poderem sair, porque alguma delas tem que pedir dinheiro. Isso não é incomum, tá? Até para comprar absorvente. Né? Isso daí é humilhação no grau máximo, né? Então a gente trabalha para profissionalizar essas mulheres. Isso tem acontecido bastante, principalmente pós-pandemia. Elas estão se profissionalizando, principalmente na área da beleza, onde elas encontram conforto, onde elas encontram segurança, onde elas são acolhidas por esse mercado. Isso é importante. Exatamente, para elas poderem ter poder financeiro. Muito se aconteceu do seguinte: tinha um casal de classe baixa, e a mulher entrou na área da beleza, conseguiu se reerguer, ela virou arrimo de família e ele saiu do trabalho para trabalhar com ela. Olha que legal. Isso acontece muito. Se eu te falar, tenho 20 casos para te falar só desse nicho assim que eu trabalho. Então, acontece muito isso. Então, eu percebo que quando a mulher ela ainda está no comando, ela tem uma relação melhor. Apesar de que, quando ela está no comando, ela se sente mais sozinha, mais sem segurança, sem tanto apoio, mas ela não é tão... Então, corre o risco, assim, desse abuso. Então, mulheres, por favor, cuidem das suas profissões, façam por si, porque amanhã vocês não sabem o dia, vocês não sabem o que pode acontecer. Então, sempre pensem em vocês primeiro. Não deixe a profissão, não deixe seus sonhos de lado nunca. Acho que tem um degrau, né? Porque quando a pessoa tá também, quando ela tem um poder aquisitivo, fica mais fácil ela sair. Quando ela não tem poder aquisitivo, ela tem que fazer. Então, eu até falo que a pergunta de milhões é: como que eu saio de um relacionamento abusivo? Como que sai? Você já vai responder, né? Ricardo tem um recado para dar, não tem? Eu tenho da Casa da Arte. Então, bora. Você já foi na Casa da Arte? Nossa, sempre. Sua mãe é cliente lá? Minha mãe é cliente, eu sou cliente, né? Quem tem filho, quem tem criança, tá sempre na Casa da Arte. Eu também sou cliente, viu? Também é cliente da Casa da Arte? Ah, que legal. Desde pequenininha. Muitos anos. Então, eles são parceiros nossos aqui do Parlamoca desde a primeira edição, né? Que é um lugar muito legal, né? Você encontra de tudo lá, né? A arte, artesanato, material escolar, papelaria, produtos para o faça você mesmo, que é fisioterapeuta. Não posso nem levar minha filha lá, porque ela adora. Nossa, nessa época é legal, porque você faz as lembrancinhas, tem várias coisas assim, né? Menor preço, despacha para o Brasil inteiro. Olha que legal. Né? São 5 endereços. Tem no Tatuapé, tem na Moca, que é pertinho da gente aqui, que é na rua Ibipetuba, 68, em frente ao MEC. Ibipetuba. Ibipetuba. O que eu falei? Ibipetuba. Não, Ibipetuba. É Ibipetuba. Em frente ao MEC. Então, um abraço para o seu Ângelo, para a esposa, para o Tarcísio, para, enfim, toda a equipe de atendimento lá, que é super qualificada. casadaarte.com.br. Eu gosto que eles têm umas coisas de madeira assim, aí você pode comprar um pincel e brincar com as crianças, é muito legal. Pra mim é terapêutico lá. Não é gostoso? Eu adoro ir lá pra ficar escolhendo as coisas, depois chego em casa. Não, eu vou na Moca. Que legal. Aí eu começo tudo, não termino, mas tá bom, pelo menos a gente é muito legal. Eu dei 2 quadrinhos em branco para minha neta também, para fazer combinei com ela alguma coisa. Não rolou ainda, né? Ela começou, mas viu que era muito
Mas vai sair. Eu peguei quadrinho lá e pintei a mão deles para eles colocarem a mão. Muito legal. Guardar. Pra guardar, Muito legal. Bom, a Alessandra estava para responder para gente como sair de um relacionamento abusivo. É isso? Como conseguir... tem que ter ferramentas para sair de um relacionamento como esse. Tem que ter coragem. Eu conheço uma pessoa e essa pessoa falou para mim assim, olha, eu tinha que transferir um dinheiro para ela. Ela falou, não transfere nessa conta. Transfere nessa conta. Aí eu já fiquei assim. Aí depois eu fui percebendo que ele tinha aquela senha, tal, acesso àquela conta. Então ela tá fazendo tipo um caixa 2 para talvez ter uma coisinha para ela. Isso então, que você falou começa assim, ó. Primeira coisa, eu acho que é conhecimento. Sim. Então, leia muito, busque informação. Lógico, informação boa, tem de tudo, mas busque informação. Tem bastante canal, bastante rede boa hoje, porque o conhecimento te liberta. Você começa a perceber o que é, o que não é. Porque tem muitos detalhes que você tem que estar percebendo, né? No seu dia a dia, que pode ser para uma, pode não ser para outra, porque também nós vamos pegar, vamos por 16, 17 sintomas e a pessoa vai ter todos, né? Mas ela vai ter alguns, já tendo 3 ou 4, já tá ali, já fica, né? Então, isso, a primeira coisa, conhecimento. Segunda, se você puder investir em você, na sua autoestima, no seu eu, vai buscar, porque você tem que ter forças para sair disso. Rede de apoio. Acredite, você tem que ter uma rede de apoio. Ou amiga, ou família, porque às vezes não dá para falar, as pessoas não acreditam, eles são tão bacanas às vezes, que ninguém acredita que você está falando a verdade. Como ele é tão legal comigo, que está fazendo isso com você, então, mas você tem que encontrar uma rede de apoio, pessoas Aconteceu comigo. Minha mãe não acreditou com esse namorado que era abusivo, ela não acreditou no que eu falei, que era por que ele estava fazendo isso. Eu falei, mãe, não, mas não é possível. Ela achava que eu tinha feito alguma coisa. A gente estudava na mesma faculdade, e aí, quando a gente tinha terminado, ele me chamou um dia para conversar. Aí eu falei, o que foi? Ele levou lá no meu carro. Ele me mordeu. Olha. Eu ia pra balada, eu tava trocada, porque depois eu ia sair. Ele jogou a água do carro, do limpa-vidro, assim, em mim, que era pra eu ficar desarrumada e não sair. Disso pra mais, né? Caramba. Ainda bem que era só namorado, né? Nossa, que você já nossa. Mas as pessoas não acreditavam, porque ele era um príncipe. Com todo mundo. Pros outros, né? Mas eles são sempre comigo, na frente dos outros, nossa senhora, muito difícil eles desarmarem na frente de alguém. Geralmente só para quem tá convivendo mesmo, só quem tá na casa, nesse caso, a princesa tem que se salvar sozinha. É verdade. Aí tá a questão. É o dragão. A princesa e matar o dragão, né, dentro de si. Tem que estar dentro de si e depois fora para poder sair. Porque você tem uma ilusão daquela pessoa que ela não é. Você tem que acabar com essa ilusão. Tem que acabar com essa ilusão, com essa imagem. Por isso que eu falo, você vai matar difícil, essa imagem, é muito difícil. E aí, você falou uma coisa bem interessante, o planejamento. Não dá para sair de um relacionamento narcisista. Se for casado, então, mais difícil, sem planejamento. Nossa. Até o namoro tem que planejar para sair. Porque eles vão ficar no pé, eles vão ser bonzinhos, eles vão te difamar. Depois de ter a campanha de difamação, que é uma outra manipulação. Muitas vezes eles vão te difamar. Você vai ser a ex-louca. Ninguém vai acreditar em você. Quanto mais poder o homem tiver, pior fica, muitas vezes. Eu tô falando bastante do homem, gente, porque são 80% homem e 20% mulheres, né? O negócio é fazer ele querer te deixar. Exato. Sabe o que é legal? Você não ser legal. Quando você começa a não ser tão boazinha, você começa a colocar limites. Então tá aí, ó. É a próxima coisa que eu ia falar. Comece a colocar limites, não estabeleça seus limites, porque até então ele já extrapolou todos os seus limites. Você começa a dizer não. Você começa a não quero, não vou. Não faço. Mas aí, você está correndo risco. Mais violento, você está correndo risco. Então, você vai medindo até onde você pode ir e vai pegando a rede de apoio e vai se planejando. Só que, quando você percebe que não tem jeito mesmo, não tem como discutir, você está dentro da casa, a gente fala que tem uma técnica chamada pedra cinza. Qual é? Pedra não tem reação, tem? Não. O narcisista, ele se alimenta tanto da coisa boa, da atenção boa que você dá, quanto do caos, da briga, porque você está lá, ele está tendo poder, tendo controle sobre você. Então, não responde, não fala. Você vira pedra. Vira pedra. Nossa Senhora. É terrível. Engole, mas não é para agora. Não tem como ganhar. Eu sei que, olha, fala para todo mundo isso. Não tem como ganhar de um narcisista e de um psicopata, grau leve, pelo menos, tá? Eu tô dizendo assim, a única forma de ganhar o jogo é não jogar. Que difícil, hein? É muito difícil. Você tá Ou dentro, seja, né? você tá dentro. Não jogar. Mas tem que sair do jogo. Eu sei que é perigoso. Sanguínea, colérica, ficar Você engolindo fica aquilo ali. então. Ela vai dar uma dor de estômago. Não, a pessoa passa mal, sai com um monte de doenças, às vezes, de Não um é? Eu relacionamento. sei, Sim, imagino isso. com um monte de doenças. Numa briga, às vezes eu não consigo. Sim, imagina segurar, então, o que você vai fazer numa situação vai dessa? Você tem que fazer? segurar. Chega uma hora que você não consegue mais segurar. É Você tem melhor que não dar um falar jeito nada. de poder planejar essa saída, para poder sair disso de uma forma boa. Entende? Porque Da nunca melhor vai forma. ganhar dele. Porque você não vai ganhar dele, porque ele sempre vai achar. Porque você não é. Por que o narcisista não muda? Por que o transtorno narcisista não muda? Porque ele não acha que ele está errado. Sempre o errado é o outro.
Se eu não acho que eu tô Ele errada... não tem empatia, né? Ele não tem empatia, ele não acha que ele está errado, como que ele vai mudar? A gente só erra, a gente só muda porque nós temos o discernimento de saber que nós estamos errando. E isso não é certo. Gente, não tem como botar um remédio nesses homens, tudo? Você você melhora um pouco algumas outras comodidades que tem juntos. Então, às vezes, assim, geralmente vem um combo, tá? Ele é narcisista, mas ele tem um transtorno de humor. Aí você consegue melhorar um pouquinho o transtorno de humor. Eu tenho uma paciente que ela fala assim, ela sabe que ele é narcisista, ela tá tentando sair, e agora ele tá tomando cannabis. O olhinho. Agora tá zen. Então, ele tá melhorzinho. Ela falou, nossa, ele tá ótimo. Eu falei, qual é a dosagem? Ela falou, começou em 2, já tá em 10. Eu falei, minha amiga, daqui a pouco não vai dar, entendeu? Não vai dar, porque é dele, é maior do que ele. Ele não acha que ele erra. Ô, Thaís, você também é perita judicial. Sim, sou perita judicial. Como que é esse seu trabalho? É nessa área também? Sou perita judicial na área da beleza. Por quê? O que aconteceu é que o judicial aumentou muito a demanda do judicial, casos de beleza, né? Aconteceu ontem, não sei se vocês ficaram sabendo, aqui no Tatuapé, de uma moça que foi fazer um procedimento estético, uma lipoescultura. Nossa, isso dá problema. Aqui perto, no Tatuapé, e ela morreu na hora, e não era uma clínica habilitada para fazer isso, tudo e tal. E aí, enfim, essa menina, inclusive, ela trabalhava com design de cílios, era minha seguidora. A gente foi ver, assim, uma coisa horrível. O que acontece? A demanda judicial foi muito grande para procedimentos estéticos, que as pessoas não têm, eles não sabem julgar. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma micropigmentação na sua sobrancelha. E fez uma ferida, ficou horrível, você não gostou, você vai recorrer ao judiciário. Quem que o judiciário vai falar para quem tá certo e quem tá errado? Um cirurgião plástico? Ele não sabe disso. Por exemplo, a gente fez uma extensão de cílios em uma cliente e aí ela teve uma infecção ocular, teve um problema. Tá, quem que vai falar sobre isso? Não é o oftalmo, porque não tem a ver com os olhos, teve a ver com o procedimento, se estava certo ou se estava errado. Estético, tá? Exato. E aí, então, o judicial pediu, né, essa demanda abriu para peritos judiciais específicos em cada área para ajudar para a resolução desses problemas. Porque senão a gente não tinha como. E deve ter muito, né? Por profissional, nunca ia ganhar. Nunca ia ganhar. Por exemplo, uma profissional de sobrancelha, né? E aí colocavam, por exemplo, um cirurgião plástico para falar sobre. Eles odeiam qualquer pessoa que faça procedimentos invasivos que não fossem que não são médicos. Não, a profissional tá errada. A gente porque nunca também, às vezes, na extensão de cílio, a pessoa, quem fez, a pessoa que recebeu tem que ter uma série de cuidados, né? Porque senão sempre vai ser a culpa do profissional também que fez, né? Acho que é isso que você tá falando. Sim. Tem um jeito, não pode, acho que, lavar com água quente, ou sei lá, tem que fazer uma higienização, imagino. Então, tem que ter esse seu olhar, né? Por exemplo, teve alguns casos aí que aconteceram de que a menina, isso um salão famoso, essa menina não sabia, não tinha removedor, que derrubou a cola no olho da cliente. Ixi, e aí isso vai, exatamente, aí vai para um cirurgião plástico. Ele não tem noção se a cola onde fica, por exemplo, a cola estava na testa. É na testa que tem que ficar? É onde é que tem que ficar? Foi fazer uma micropigmentação, ficou uma cicatriz, mas acontece de ficar cicatriz? Como é? Então, a demanda aumentou demais para isso, muito, muito absurdo. E aí o judiciário entendeu essa necessidade de ter especialistas. Então, assim, tem uma série de quesitos para você poder se qualificar como perito judiciário nessa área. E aí você pode tanto servir o judiciário quanto servir as empresas, por exemplo. Defender as empresas no caso de importadoras, distribuidoras de cosméticos que estão com algum processo por causa de produto. E também laudar clínicas para a Anvisa. Então, olha, realmente aqui está tudo certo, o problema não foi da clínica, tem um laudo pericial que a clínica está apta a funcionar. Entendi. Então, foi essa a função. Agora a gente tem 12 peritos judiciais no Brasil, da área da beleza, e alguns já estão trabalhando com o judiciário aí. É bem legal. Legal. E, Alessandra, você, na abertura, eu perguntei que você é especializada em medicina do estilo de vida. Eu estou fazendo. O que é essa medicina do estilo de vida? Nós pensamos em estilo de vida, a medicina do estilo de vida, ela pensa muito na prevenção. Tá. Não só na doença. Né? Aqui no Brasil, a gente fala muito de doença, né? Um pouco de prevenção. Então, ela tem alguns alicerces, algumas diretrizes, que é pensar na alimentação, pensar na atividade física, pensar no sono, pensar no controle do estresse, pensar no menos usos abusivos, né, de substâncias químicas, por exemplo, bebida alcoólica, essas coisas. E a última questão, que são 6, relacionamentos abusivos. Então, estabelecer bons relacionamentos, porque em qualquer esfera nós temos relacionamentos, nós nos relacionamos o tempo inteiro, isso também pode fazer você ficar doente. Então, quando a gente fala de medicina do estilo de vida, nós temos que pensar em 6 coisas que nós temos que estar dando atenção na nossa vida para a gente viver bem. Muito bom, né? Muito Nossa, é uma formação nova, né? Tá em formação ainda aqui no agora Brasil. tem até
algumas empresas estão colocando um diretor de felicidade. Vocês já viram isso? Eu li uma matéria sobre isso hoje. Que essa quantidade de diretores de felicidade está aumentando muito em várias empresas. Está precisando, né, gente? Poxa, tá precisando trabalhar com essa eu parte acho mental. isso muito legal. Eu vou dar um recadinho antes para quem está em casa e a gente já continua o nosso papo. Eu quero falar para vocês, descubra o Colégio Marista Glória. Ricardo, eu te falei que eu fui conhecer o Colégio Marista, né? Maravilhoso, as instalações, gente, olha, é um sonho incrível, eu fiquei encantada, é super perto da Moca. Marista Glória é o lugar ideal para o seu filho crescer, para o seu filho aprender, para o seu filho se desenvolver e se preparar para um futuro promissor, para o mercado de trabalho também. Tem aquela sólida tradição marista, né? Univalores educacionais com as necessidades que a nova geração tem. Né? Porque não é só ensino, você tem que ter o lado humano também. E no Glória, a educação vai da infância até o último ciclo, a equipe de profissionais são profissionais de excelência, professores, colaboradores, cada aluno é conhecido ali pelo nome, com muito carinho, é acolhido, não é um número apenas. A infraestrutura também é completa, então você se desenvolve lá, seu filho vai se desenvolver em artes, em esporte, cultura, completinho. E a grande aprovação de alunos do Glória nas melhores universidades comprova a qualidade do ensino. Então, papais e mamães, as matrículas estão abertas para você conhecer o Colégio Marista Glória. Agende a sua visita, leve o seu filho junto na visita, que eu tenho certeza que ele vai amar. O seu filho merece o melhor. Marista Glória, mentes atuais, corações atemporais. O Instagram é @maristaglória e o telefone é 11, né, aqui em São Paulo, 3207-5866 ou 2699-5605. Beijão para todo mundo do Marista Glória. Né? Nossa, do lado da minha casa, 9 minutos. Maravilhoso. É muito pertinho. Pergunta, Ricardo. Então, essa recuperação de autoestima e de autonomia, né, a mulher tem que usar esses grupos de apoio que vocês colocaram, né, redescobrir paixões, coisas antigas que gostava de fazer, hobbies. Isso tudo faz parte dessa recuperação, não é? Sim, acho que, na verdade, ela sai também desse relacionamento, seja namoro, casamento, aí vai depender do quanto mais tempo ela ficou, mais danos ela tem, né? Então, assim, sai com traumas, né? Personificou. Nossa, você tirou a palavra da minha boca. Ela despersonifica, ela não tem mais o eu dela, então ela tem que descobrir quem é ela. Gostava de dançar, não dança. Não Gostava dança de mais, pintar, então, não pinta. quem sou eu? O relacionamento, todo fim já é difícil. Né? É. Todo fim você fica meio perdido e é doloroso. Agora, um fim com uma pessoa narcisista, com esse transtorno aí, é pior ainda, porque você vai ficando desse jeito. Exato, então. porque até porque geralmente a gente acaba falando, depende do grau que foi, você tem o estresse pós-trauma. Então, você ainda sai com o estresse pós-trauma. Ainda sai assim. Você sai. Então, assim, gera muita ansiedade, medo. Porque a gente já tem medo, né? Quando termina uma relação, né? Tem que se colocar de novo no mundo. Já é difícil. Imagina, então, quando você já vem com um monte de danos, onde você não acredita mais em você, onde você não sabe mais quem é você. E aí a pessoa precisa, claro, de um acompanhamento psicológico. Para, acho que, se reconectar, né? Para assimilar tudo. Para entender tudo que está acontecendo, né? Como você falou. Digerir tudo isso, e entender. Precisa desse apoio da beleza, né? Porque a mulher, voltar a ser ela, a né? mulher, o homem, todo mundo, né, que está passando por isso, precisa daquilo. Vai para academia, vai encontrar o seu tempo, vai gostar de estar com você, né? E se valorizar, não é? Você já viu aquela história de que toda mulher que separa depois vai fazer uma lipo, vai colocar o peito, vai ficar mais bonita? Porque é exatamente isso, ela se desconectou daquilo porque ela era apagada totalmente. Depois que ela se viu livre, ela falou, bom, agora é hora de vai pra academia. Aí o pessoal fala, mas por que você não fazia isso quando você estava casada? Né? Pra tentar melhorar o casamento. Isso vale pros homens também. Porque o problema é pra todos. Exatamente. É isso mesmo. Dos dois lados. Quem estava sendo mais intoxicado ali, né? E aí, por que a pessoa vai fazer primeiro? Ela vai cuidar de si, né? Infelizmente, não é só... As pessoas vão primeiro procurar beleza e depois procurar o lado do psicológico. É verdade. Deveria primeiro ser nós junto. vamos pro salão. Depois tudo bem, né? Mulher quando corta primeiro o cabelo e tal, né? Deveria fazer ser junto. a mão. Exato. Primeira O coisa. salão é terapêutico. É sobrancelha, cabelo. Exato. Deveria ser junto, né? Deveria hoje em dia até que tá Aliás, melhor. a terapia podia ser no salão. A gente fala, Já é Alessandra, manicure. você tem que ter você vai fazer o seguinte, faz um consultório aqui, que eu só vou pegar pela mão e vou enrolar. A
vez em quando fala Isso mesmo. é bom mesmo, é verdade. É por isso que as barbearias agora são... Vai tomando tem uma cerveja, cervejinha, isso aí. sinuca, tal. Eu falo, isso não é terapia, mas é Exatamente. terapêutico, não deixe de fazer. Né? É. Assim, na verdade, é bem isso, né? A cura, ela vem de dentro para fora e de fora para dentro. É. Então, nessa questão da autoestima, você tem que cuidar do seu eu interno e do seu eu externo, para todo mundo estar casadinho e falando a mesma língua, né? É. Porque senão não adianta. Tem tanta gente também que tá só toda montada, mas tá lá acabada. Exatamente. E vice-versa, tem né? essa. E aí acontece umas coisas seguinte, acontece bastante também. A mulher está casada, ela não está feliz, mas ela resolveu se arrumar um pouco, né? Ela, Ixi, ela Tem tem outro. É. Eu tive Às vezes casos de eu ter que entregar as câmeras do salão para provar o período que a minha cliente estava lá, que ela chegou e foi embora de Uber, para provar pro esposo, porque ele achou realmente. Agora eu tenho que falar. Advogado do diabo, você agora. Não, total. Ele já tem uma questãozinha de abuso aí, que ele já tem uma insegurança, né? Porque Não, uma pessoa normal não pensa isso, né? Não, ele abusou demais. Foi horrível. Tá. Ele fez toda uma situação pra ela, mandou ela embora de casa. Não, foi, você vê? foi uma coisa horrível, porque ela estava se arrumando, ele criou todo um conflito, uma coisa horrorosa. É normal essa pessoa? Tirou ela não, imagina, tirou ela do emprego dela, que trabalhavam juntos, tudo, porque ela foi colocar faceta nos dentes, foi lá fazer um procedimento, tudo. Ele falou, você tá arrumando pra quem? É estranho Então, olha isso só, aí. ela não pode nem se arrumar tanto pro marido não achar que tá se arrumando pro outro. Que coisa horrível. Por isso que eu me mantenho sempre peruca, meu marido não acha que não quer. Aí eu conto depois o que eu faço, mas eu vou contar só quando parar de funcionar as câmeras aqui. O que eu faço, que meu marido sabe que eu nunca terei um amante. Mas não vou falar ao vivo, senão aí não dá. Bom, meninas, eu quero que vocês agora deem um recado, né? Começar pela Thaís. Olhando para aquela câmera, eu quero que você dê um recado para quem está nos assistindo nesse tema de relacionamento abusivo. O que você acha importante falar para essa pessoa que está assistindo e precisa de uma palavra sua? O que você acha mais importante que a gente precisa falar? Eu gostaria de reforçar a questão de você não deixar de ter uma carreira, de você não deixar de ter algum fundo financeiro, de você não esquecer quem você é em prol de outra pessoa, porque ele vai esquecer de você. Então, não deixe de seguir sua vida, procure uma profissionalização, tem vários institutos que podem te ajudar. Se você não achou um, me procura que eu posso te indicar, mas, por favor, saia dessa situação por cima. Muito cuidado, né? Como a Alessandra falou, mas procure pessoas para te ajudar. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguém. Alessandra, eu você. vou falar um pouquinho, até vou trazer uma estatística que eu estava até falando com o Ricardo agora há pouco. Saiu uma estatística essa semana da ONU dizendo que 2023, que a gente não tem de 2024 ainda, a cada 10 minutos no mundo morre uma mulher. A cada 6 horas no Brasil morre uma mulher. No Brasil. De feminicídio. De feminicídio. Então, assim, não espere... deu o primeiro tapa, deu o primeiro cutucão, deu o primeiro... Não espere. Só quando for socada, espancada. Não espere. Não espere. Começa por aí. Segunda coisa, é difícil sair. Isso eu tô falando de uma coisa extremada, mas é difícil sair de uma relação abusiva? É difícil. Mas eu posso dizer que é libertador. Tem jeito, tem solução. E você vai ser muito mais feliz depois que você resgatar o seu eu. Porque isso não é vida. Não é vida. Então, assim, procure ajuda especializada, procure rede de apoio, procure ter um planejamento, como diz a Thaís, para que isso aconteça. Porque tem condições e muita gente fica bem depois. Mesmo. O importante é isso, você fazer o planejamento e procurar ajuda especializada, porque a pessoa sozinha, às vezes ela não sabe, ela já está tão perdida, ela não sabe por onde começar, não consegue pensar, né? Sim. Então, tendo o apoio, tendo o auxílio, né, de pessoas que estão acostumadas a isso, por isso que eu falo aqui da Thaís e da Alessandra, isso vai dar um norte, vai dar um caminho, vai te ajudar a pavimentar um caminho para você conseguir ali sair, porque, olha, não é fácil. Não é fácil. E a gente costuma sempre perguntar aqui para os nossos convidados, né, o que você faz aqui na Moca? Onde você come? O que você frequenta? Começar por você, Alessandra. Você mora na Moca, Eu moro na Moca só desde quando eu nasci. Você tem o passaporte. Tem o passaporte da Moca, não tem jeito. Meu pai nunca quis sair da Moca, porque, imagina, no Campo dos Bois, onde eu morava, né? Que é Caçandoca ali e tal. Bom, eu vou no Ângelo. Pizzaria, né, gente? Babo Giovanni, né? O Ângelo, Babo Giovanni, eu adoro. De conto. Né? Acabei de falar com você o nome, esqueci que eu adoro ela, que eu falei que nós estávamos da cozinha dos Ferrari. Ferrari.
Nossa, muito bom. É. Maravilhoso, gente. Nunca, e aqui eu não fui ainda, hein? Vá, que é muito bom. Aqui, nossa, pizzaria aqui é demais. Ai, né? é demais, gente. Falar, né? Nossa, São Pedro, né? Nossa, Serraria Juventus. Olha, o que eu faço assim, de comer, não tenho o que dizer, né? Acho que a Moca, assim, nesse sentido, nós somos muito bem, né? Que legal. Casa da Arte, que Casa você já da falou, Arte. né? Casa da Arte. Vocês, Juventus já fui mais, mas também vou. Legal. Juventus. Até o Parque Sabesp, de vez em quando, eu dou uma andadinha, Boa. né? Legal. Temos bastante coisa aqui pela E Moca. o supermercado, você faz aonde? Yamauchi. Yamauchi também. Yamauchi. Aí, vamos ver o que eu faço. Bom, que eu faço tanta coisa por aqui. É tudo, né? Tudo, né? E você, Thaís? Bom, eu sempre tive uma ideia, eu moro no Tatuapé, mas sempre tive a ideia da Moca como uma grande família, com pessoas que se acolhem, né? Então, assim, parece que quando a gente entra, a gente sente isso, como se fosse uma comunidade mesmo, né? Diferente. Eu amo, sou suspeita, o Borgomoca pra mim é o melhor restaurante, é um dos meus preferidos, e o Babi Giovanni também. Nossa, Babi Giovanni. Nossa, eu adoro, Da Carla, é Carla que é a dona do a Babi de Giovanni, Conto, e eu prefiro, às maravilhosa. vezes, vir pra cá pra comer do que ir pra Zona Sul. Eu prefiro. Mas o Borgomoca é meu... O Muito Babo Giovanni, a pizzaria em frente deles também, né? Também. É do casal, né? É do casal, É. do Thiago e da Carla. Isso. né? A Carla é a dona? Eu sempre peço Carla pizza Ferrari. lá. Aham. E Fala aí pra ela, fala assim, ó, fala pra ela te mandar sempre, porque ela manda sempre pra mim, pra minha filha. brotinho, ela manda brotinho, ela é maravilhosa, ela maravilhosa. É um amor. A Carla é um Eu amor. falo com a Érica, com a A Érica também tá sempre na retaguarda ali da Carla, a Carla e o Thiago. A forneria, acho que chama forneria, também é dela Forneria também. de Moca. A gente tem que marcar, né? De A nos Carla é uma lugares, fofa. Com o nosso turma. É que a gente, verdade, tá gravando de dia, né? Você Gravando vai ver de dia. quando começar. Mas dá pra ir na casa dos Ferrari, cozinha dos Ferrari. Cozinha dos Ferrari. De quinta em diante. Olha lá, É. só dá propaganda É, dos Ferrari. muito Muito bom. São maravilhosos São também. maravilhosos. Meninas, Legal, puxa, foi legal. muito boa a conversa com vocês. Eu Adorei agradeço também. demais, porque é uma forma de clarear a nossa mente. A gente vê, enquanto vocês vão falando, eu vou pensando em amigas assim que eu tenho que eu percebo quanto estão sofrendo dentro de relacionamento e não consegue sair, e tá enrolado, e pega o dinheiro para às vezes o aluguel, e tentar conseguir um outro lugar para morar, e aí não dá certo. complicado. Olha, É bem é complicado. complicado. Mas Por tem isso precisa jeito. do planejamento, e tem jeito, né? Tem jeito. E também fica a dica, porque dá para melhorar sempre, né? Dá para você tentar manter também as coisas sob controle, Sim, né? Fazer suas terapias, enfim, usar os recursos sim. disponíveis, né? Às vezes, né? Cada um tem que encontrar o seu Sim, caminho seu caminho, também. seu meio, né? Fazer o meia-culpa. E o melhor de tudo, eu acho que também é isso, você fazer o planejamento e você ter a sua independência, como a Thaís falou. É. Porque já é difícil sendo independente. Se você depende da pessoa, Sim. né? Depende do aluguel. Piorou. Aí piora, é mais Piorou. difícil É mais ainda. difícil Se tem ainda. filhos, então aí é mais Mais difícil difícil ainda. É Então, sempre um... uns graus, né? Vou agradecer a São Cristóvão Saúde, São Cristóvão. Santo Salone, Corte Kids, que está no Marquinhos, que ficou olhando a Thaís aí o tempo todo. Meu amigo. Né? Colégio Marista Glória, a Dides Brindes, que faz as nossas canecas, que, aliás, essas canecas são de vocês. Muito obrigada! Dui Fratelli, que a gente falou de pizzaria aqui também, que entrega aqui na Moca. E a Cepan Village, que manda sempre para a gente aqui no nosso café da manhã, as coisinhas deliciosas da padaria Cepan. Então, um abraço para o pessoal da Cepan. Obrigada, turma. Um beijo, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, bye. Tchau.